boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que hora que você de repente vai ouvir ou assistir? Não sei. Hoje é sábado, não é o dia que eu posto vídeo, mas eu senti no coração um desejo ardente de falar um pouquinho sobre uma pessoa aqui na Bíblia que foi muito corajosa, que diante de tantas as situações a qual ela via, né, ali o seu povo sofrendo, ela usou da maior arma, que foi a oração. Sou Marilene aqui de Limeira, sempre posto vídeo, né, de segunda, de quarta e de sexta, mas senti o desejo de falar dessa pessoa que está no livro de Esther, Esther 4, aonde fala que Mardoqueu apela por Esther. Eu não vou ler o texto, mas se você quiser ler, fica a seu critério, tá bom? Pode ler o livro todo de Esther, né? Onde nós falamos nesse livro, aonde aqui sabemos, né, que existiu um decreto, né, dado pelo rei, principalmente acerca do povo judeu, principalmente do povo que buscava o Senhor, principalmente do povo menos favorecido, principalmente do povo que cria que o Senhor intercedia por eles, né? E aqui, diante de, se você for ler toda a palavra, nós vemos que a própria rainha, né, acaba recusando o rei, aonde o rei ali fica muito irado, aonde as moças que são apresentadas para ele escolher, né, são inúmeras moças, bela, formosa. E aqui entra a história de Esther, né, onde foi criada aqui por Mardoqueu, seu tio, aonde uma moça muito bela, mas muito humilde, temente ao Senhor. E quando Mardoqueu, né, sabe que o seu povo está sendo ali massacrado, que seu povo está sendo morto, que seu povo ali, né, está sendo, né, motivo, né, de escarnio, digamos assim, para o rei. Aí ele rasga suas vestes, né, que era de costume daquela época, né, rasgar suas vestes, vestir uma roupa de saco, de cinza, se colocar pequeno diante do Senhor para que o Senhor ouvisse a oração, né, cara no pó, né. E aqui essa palavra vem falando que Mardoqueu apela, né, justo nesse capítulo 4 de Esther, ele apela por Esther, né, aonde ele vê o seu povo ali sofrendo, ele vai até Esther e pede a Esther para que se apresente ao rei, pede a Esther que interceda em favor do povo, né, que ela seja, né, a intercessora ou intermediadora ou aquela que está diante de Deus em prol do povo, né? Eu penso eu, Esther vendo ali, né, as mulheres bonita, formosa, perfumada, que estava sendo preparada para ir até o rei, penso que ela também deve ter ficado assim, mas como eu, pobre, humilde, né, como que eu vou poder competir com essas pessoas, né? Mas quando ela vê o sofrimento do teu povo, que ela sente a dor no coração do teu povo, que aí tá a diferença, porque muitas das vezes nós até falamos, irmãos, eu tô orando por você, irmão, creia que o Senhor vai mudar a tua história, mas o que é sentir a dor do irmão? Sentir a dor do irmão não tão somente orar, não tão somente se colocar em jejum e oração na posição diante de Deus em prol da vida dele, que isso é louvável, mas é você fazer o sacrifício. Que sacrifício é esse, Marilene? Sacrifício de você até nem ter, mas partilhar. O teu armário tem um pacote de arroz, divida metade. O seu feijão, você só tem 1 quilo, divida metade. Não pense só em você, não pense só na sua barriga, mas pensa nessa pessoa que está necessitando. Eu falo que eu tive experiências semelhantes a essas há muito tempo, gente, mas há muito tempo. Eu lembro que assim que eu casei de nova, 19 anos, né, eu morava no quintal da minha sogra, um cômodo 5x5, utilizava o banheiro da minha sogra. E meu marido trabalhava naquela época com meu esposo, ou com meu sogro, em construção civil, então tinha época que tinha muito serviço, tinha época que não tinha. E eu, naquela época, eu trabalhava numa empresa, uma metalúrgica, né? Mas não é igual ao tempo de hoje, né? Que as leis mudaram, que você tinha direito do Vale Transporte, da cesta básica, de um tique, não. Você tinha que do teu salário tirar tudo. E eu ali muito jovem, né?
começando a minha vida, começando, né, a minha história, né, de uma dona de casa, de uma esposa, de uma futura mãe, eu tinha que administrar ali o que a gente ganhava para pagar as contas, para comer, né, para pagar a passagem. E eu sei que a minha mãe, eu sou de uma família de 14 irmãos, né? Nessa época a gente éramos em 11, porque 3 morreu, eu nem cheguei a conhecer. E eu sei que a minha mãe ali em Osasco, né, com tudo aquilo de filho, para glória e honra do nome do Senhor Jesus, ela não pagava aluguel, tinha lá a casinha dela, humilde, simples, mas era muita gente para comer, meus irmãos todos pequenininhos. Você vai entender o porquê que eu entrei nessa história diante da palavra aqui de Esther. E eu sei que quantas vezes eu ia no mercado fazer a minha compra para 2 pessoas, né? E ali eu comprava meu pacote de arroz, 2 quilos de feijão, o óleo, eu comprava o que era necessário por mês, né? Só que na minha mãe, o que ela comprava, o que ela fazia de compra, vamos dizer, não dava, acabava rápido, né? E eu sei que aí muitas das vezes eu chegava ali para visitá-la, levando pão, levando ali um leite para que a gente tomasse um café junto, ou levando uma mistura para que a gente almoçasse junto. Aí eu chegava, o armário dela não tinha nada, tinha aquilo que estava na panela. Aquilo no meu coração, eu não era crente não, viu, irmão? Eu era à toa, podia-se dizer, porque eu era aquele católico que só ia na missa quando casava, batizava, né? Então, quer dizer, eu era à toa, né? É uma pessoa que ouvia falar do Senhor. Eu sabia que ele existia, mas eu não tinha ainda, né, essa sabedoria de deixar ele dirigir a minha vida. A primeira convertida na minha casa foi a minha irmã Lúcia, nessa época ela já era cristã. O resto tudo, né, sem buscar o Senhor e sem conhecê-lo. E eu sei que nisso, aí o que eu fazia? Eu ia na minha casa, não tinha carro não, viu? Ia andando, morava uma distância de uns 10, 15 minutos da casa da minha mãe, ia lá, dividia o que eu tinha numa sacola e trazia para ela. E foi assim por muito tempo, até que um dia, né, o Senhor foi mudando a história. Minha mãe aí se converteu também ao Senhor Jesus, teve luta inúmeras, mas o Senhor foi mudando, o Senhor foi trabalhando. E para honra e glória do Senhor, nunca permitiu que faltasse o pão. Podia às vezes não ter muita fartura, mas tinha o necessário para aquele dia, para aquela semana, ou para aquela quinzena, ou mês tinha, né? Mas tudo mudou a partir do momento que nós fomos conhecendo esse Senhor. Mesmo ainda na igreja católica ali, na renovação carismática católica, eu aprendi a ter acesso à palavra, eu aprendi a orar, eu aprendi a jejuar, eu aprendi a confiar, né? E a minha mãe ali, né, e os meus irmãos foram chegando um por um, né? Hoje, para honra e glória do Senhor, só tem um ainda que não aceitou Jesus, que é o Cosme, mas ele também já sabe que é só o Senhor que salva, que cura e que liberta, porque não só minha mãe, como todos nós já temos falado desse Senhor. Ele até louva, ouve algum louvor, mas ainda está muito no mundo, mas eu creio que vai chegar o tempo que o Senhor também irá salvá-lo, que esse é o plano do Senhor, que todos se salva, não importa que seja prostituta, não importa que seja bandido, não importa que seja traficante, não importa que seja alcoólatra, não importa. Para o Senhor, o plano dele, por isso que ele nos deixa na terra, para que nós verdadeiramente o reconheçamos como Senhor. Enquanto tudo não se concluir do jeito que ele quer, para minha vida, para minha casa, para minha família, pode ter certeza que ainda ficaremos nessa terra, né? Porque o plano dele é esse, ele morreu na cruz por isso, né? E aí onde nós aprendemos a interceder, a levar diante de Deus, né? E até hoje o Senhor tem suprido as nossas necessidades, o Senhor tem sido misericordioso na nossa família, na nossa vida, mesmo muitos olhando e falando, nossa, mas não era para estar desse jeito, mas o Senhor tem suprido, amém? E por que eu disse tudo isso? Por que eu falei essa história? Por que o Senhor colocou no meu coração essa história? Irmãos, meu amigo, minha querida, meu colega, eu não sei quem vai assistir, se você me conhece ou não conhece, eu sei que eu estou partilhando aqui nessa rede social, que nada é impossível para Deus. A sua situação não faz com que você venha morrer.
Não faz com que você venha parar, porque nós temos um Deus sobre esse céu e na terra que ora por nós. E nós vemos aqui nessa história que Mardoqueu apelou para Esté. Mardoqueu falou: olha, não tem outro jeito. Você vai ter que tomar a frente, você vai ter que entrar nessa guerra, nessa peleja em prol esse povo. Porque mesmo os povos que ali estavam judeus, que conhecia o poder do Senhor, que conhecia esse Deus maravilhoso, que sabia que era só Ele que podia vir em socorro, nem todos ali tinham a mesma, eu não digo fé, mas nem todos ali estavam no mesmo caminho, na mesma fiação, vamos dizer assim. Nem todos ali estavam com a fé firme para suportar o que estava acontecendo, morrer pelo irmão, né, sacrificar pelo irmão. Então o que me chama a atenção é que quando Mardoqueu falou isso, Esté, ela falou: bom, se morrer, morrerei, e se viver, viverei. E olha, gente, é uma coisa assim linda, né? É você tomar a dor por um povo sabendo que você poderia ser morta. É você tomar a dor sabendo que você poderia não chegar, nem sair da porta para fora, para dar o retorno ali, né, do que estava acontecendo, né? É você saber que poderia entrar e poderia, se o rei ali não esticasse para ela o cedro, que não se agradasse dela, né? Porque era essa a forma, né, de entender que o rei ali foi com a cara dela, era que ele estendesse o cedro para ela. Se isso não acontecesse, ela poderia morrer. Mas ela fez o sacrifício pelo povo. Ela fez o sacrifício no nome do Senhor Jesus. Ela não fez o sacrifício no nome dela, no nome de Mardoqueu, mas no nome do Senhor Jesus. Hoje, igreja, não sei se você está em casa parado diante de tudo que está acontecendo, ouvindo só as notícias ruins. Eu quero te dar uma notícia nesse dia, não sei se você vai ouvir ou não, mas eu quero te dar uma boa notícia. O Senhor, Ele ainda guerreia as nossas causas. O Senhor, Ele ainda olha, Ele ainda estende a mão dele em nosso favor. Independente de quantas mortes está acontecendo todo dia, eu e você é certeza que vamos morrer. Um dia nós vamos morrer. Mas se você confiar no Senhor, se você se colocar na posição, como Esté se colocou na posição aqui, né, de guerrear, de orar, de interceder, como Esté se colocou na condição não de rainha, porque aqui ela chegou pequenininha, o Senhor honrou lá na frente, mas ela se colocou na brecha, ela se colocou confiante que o Senhor estaria com ela. É isso que eu quero te dizer nesse dia, que o Senhor ardeu o meu coração e eu falei: eu vou partilhar assim, não sei quantos vão ouvir. E se você ainda não ouviu as mensagens que eu sempre partilho, de segunda, de terça e de segunda, de quarta e de sexta, que é a passagem que eu estou indo na Bíblia, eu estou no livro de Gênesis, partilhando com você, vá lá, linka lá, partilha com outra pessoa, e eu te peço nesse dia, nessa tarde, nesse sábado, que o Senhor, Ele ainda guerreia a minha e a sua causa. Se morrer, com Cristo viveremos. Se na terra ainda permanecer, se vivermos, com Ele também permaneceremos. Amém? Então creia que a sua oração, quando você se colocar na posição por um irmão, por um povo, seja um povo de não sei quantos você está guerreando, pode ser por um povo que é um do teu lado, seu marido, seu filho, ou a sua parentela, ou a sua família inteira, ou os irmãos que congregam com você, creia que o Senhor guerreará essa causa, amém? No nome de Jesus, receba essa palavra. Se morrer, morrerás, e se viver, viverás. Com Cristo é assim, venceremos a cada dia. Amém? Fica todos com Deus, e era o que eu queria partilhar para você. Receba no nome de Jesus essa palavra de vitória, receba no nome de Jesus essa palavra de bênção. Amém?